Nós tivemos, em janeiro de 2024, portanto, há cerca de 2 meses, uma votação no Conselho Deliberativo para Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Para aqueles que não têm esse conhecimento, vou explicar aqui. O Conselho Fiscal ele é votado o presidente, o segundo membro do Conselho Fiscal e o membro da minoria em janeiro, assim como o presidente do Conselho Deliberativo, o vice e os secretários. Isso tudo é votado em janeiro, depois da eleição que acontece em novembro, como ocorreu no ano passado. E nessa ocasião, nós tivemos um posicionamento, uma postura do Conselho de Beneméritos muito bacana com relação à oposição. Porque era muito mais simples para o Conselho de Beneméritos, uma vez que o próprio presidente do Conselho ele não estava ligado àquela questão inerente aos nomes que estavam postos da oposição, estava mais próximo aos nomes que estavam postos pela situação, e normalmente o presidente carrega, gente, é absolutamente natural, isso faz parte do métier político. E o Conselho de Beneméritos, em ampla maioria dos que estavam lá, votaram a favor da oposição. Esse foi um movimento feito em janeiro, um gesto do Conselho de Beneméritos feito em janeiro. Mas nós temos que lembrar que ao longo do período de 2021 a 2023, cerca de 40 beneméritos, entre 35 e 40 beneméritos, ficaram praticamente o tempo todo defendendo as questões institucionais do Vasco, a ponto de, por exemplo, na questão inerente à SAF, o Conselho de Beneméritos, no seu documento oficial, quando ainda havia uma ação em curso e o direito fora dado para que alguns beneméritos tivessem acesso ao contrato, o Conselho de Beneméritos se posicionou que ele não poderia aprovar a SAF porque ele não tinha obtido o acesso ao contrato. Claro que houve uma minoria que votou de outra maneira, mas a ampla maioria votou assim. Já era um Conselho de Beneméritos esvaziado, porque foi um Conselho de Beneméritos no qual poucas reuniões aconteceram, o seu presidente, à época, não oportunizou que muitas reuniões ocorressem, e, aliás, praticamente nenhuma ocorreu. Ocorreu, se não me engano, uma reunião em novembro, depois ocorreu, que seria a reunião, em novembro de 2021, depois ocorreu uma outra, em que um grupo de pessoas que estavam ligadas à ideia da venda, e que evidentemente tinham interesse na venda, sob aspecto de ordem financeira, estavam trabalhando para que a venda acontecesse, e evidentemente tinham ganhos com relação a isso, tentaram mostrar que aquilo ali era um grande negócio para o Vasco, era uma grande coisa que ia fazer. Foram aquelas, vocês devem ter me ouvido falar, aquela reunião em que foi dito que 48 milhões seria a base inteira do Vasco. Não, isso aqui está dentro das normas. E estava dentro das normas contábeis, só que o clube tinha que ter observado, só que minha base não vale 48 milhões, não sou idiota. Né? Mas foi tudo feito dessa maneira, dizendo que não tinha problema nenhum, etc. E foi a única reunião praticamente que aconteceu nesse sentido. Quando houve a reunião para a decisão do Conselho de Beneméritos, essa reunião foi feita com o posicionamento do Conselho de Beneméritos de que a SAF não poderia ser aprovada em relação a 777 sem que o contrato fosse lido. E esta opinião do Conselho de Beneméritos, se ela fosse seguida pelo quadro social, fosse seguida pelos conselheiros eleitos, fosse entendida, o Vasco não estaria nessa situação de hoje. Porque hoje, 80% fala mal da empresa. Mas, à época, alguns brigaram para que esse contrato fosse lido. Alguns, claro que fora do Conselho de Beneméritos, outros. Mas eu estou falando os de dentro do Conselho de Beneméritos, e sempre com o nosso apoio em relação a isso.